Hoje, vamos tomar um tempo para compartilhar a palavra de Deus com um sermão intitulado A Obediência e o Nível de Fé. Como podemos saber se temos fé ou não? No passado, Deus mediu e julgou a fé dos israelitas através de uma medida chamada obediência durante a sua jornada de 40 anos no deserto. Deus criou uma ferramenta de medição chamada obediência. Através dessa ferramenta, a obediência, Deus expõe o nível da nossa fé. O quanto a minha fé é forte? Não podemos medir por nós mesmos. Porém, a obediência é a medida da fé de uma pessoa. Através da obediência, podemos medir o nível da nossa fé. Eu espero que esse seja um momento para refletirmos sobre nós mesmos, perguntando: eu obedeço a palavra de Deus de todo o coração? Estou indo em direção a Deus com um coração obediente? Uma vez, um florista contou que há uma planta que se rega apenas uma vez por semana, e muitas pessoas compram a planta porque é muito bonita. Porém, muitas delas acabam matando a planta. Embora tivessem sido instruídos a regar a planta uma vez por semana, eles a regavam todos os dias. Isso tende a acontecer com mais frequência durante o verão. Como as pessoas sentem sede, elas acham que as plantas devem estar com sede também. Assim, quando o florista checou as plantas mortas, a maioria delas tinha raízes podres, resultado de excesso de água. Curiosamente, porém, entre os clientes, os recém-casados tendem a cuidar melhor da planta, já que lhes falta experiência de vida, e no cultivo de plantas, eles seguem as instruções da florista à risca, em vez de fazer as coisas do seu jeito. Eles fazem exatamente como o florista disse a eles, e seguem as instruções sobre quando replantar ou quando fertilizar. É frequentemente observado que as plantas salvas geralmente estão sob os cuidados dos recém-casados, enquanto indivíduos mais experientes de meia-idade acabam matando suas plantas. Embora esse seja apenas um pequeno exemplo que aconteceu em uma floricultura, podemos entender que o momento mais perigoso é quando pensamos: eu sei como fazer isso. Eu sei muito. Isso está sob o meu controle. Nesse caso, a obediência não é bem realizada. Se abandonarmos a fé que tínhamos no começo, dizendo: eu sei tudo, apenas porque estamos no Evangelho por um longo tempo, isso é um grande problema. Nunca devemos perder o coração e a fé que tínhamos no começo. Todos nós devemos ser capazes de seguir Deus por onde quer que Ele nos guie até o fim. Se pensarmos: eu sei tudo sobre a igreja, esse é um momento muito perigoso. É por isso que a Bíblia diz: aquele, pois, que pensa estar em pé veja que não caia. Podemos dizer que esse é o momento em que nossa fé em nós mesmos e nossa fé em Deus estão divididas. Esse momento de decisão é o momento mais crítico para a obediência. Já que a obediência é a ferramenta de medição da nossa fé, isso significa que a largura e a profundidade da nossa obediência devem aumentar conforme estamos na verdade por mais tempo. Não deve ir na direção oposta, certo? Hoje, vamos ver a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Vamos ver o ensinamento no capítulo 15, versículo 22. Porém Samuel disse: tem, porventura, o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, em outras palavras, a desobediência é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o motivo de nos tornarmos arrogantes é porque temos mais fé em nós mesmos do que na palavra de Deus. Quando as pessoas confiam mais em si mesmas do que na palavra de Deus, elas se tornam arrogantes e teimosas. Isso não é verdade?
Está escrito, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Deus conectou o pecado da arrogância com o pecado da idolatria. Irmãos e irmãs, há muitas pessoas que pensam que a obediência é fácil porque dizemos essa palavra frequentemente. Contudo, a obediência não é fácil. Ela mede o nível da nossa fé. Eu tenho que fazer isso? No caso de Abraão, o que a Bíblia diz sobre ele, já que ele obedeceu tudo, até mesmo as coisas que ele realmente não podia fazer? A Bíblia não chama Abraão de antepassado da fé? Por favor, vejam atentamente o nível da obediência dele a Deus. Não podemos entender e sondar a extensão da fé dele em Deus? Dessa forma, a obediência mostra o nível da fé de alguém em Deus. Assim, podemos dizer que a obediência a Deus é o critério que julga a fé de alguém. É por isso que está escrito no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender, ou seja, ouvir e obedecer a palavra de Deus melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião, ou seja, a desobediência, é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Irmãos e irmãs, esses ensinamentos bíblicos registram que essa infeliz possibilidade de perder a gloriosa posição concedida por Deus é resultado da teimosia, arrogância e desobediência a Deus. Não devemos tomar esses ensinamentos da Bíblia levianamente. Devemos ser vistos aos olhos de Deus como aqueles que foram refinados, e cuja fé cresceu muito. Já que Deus mede o nível da nossa fé, há um momento em que Deus nos pede para ter a fé como a de Abraão, a fé como a de Noé ou a fé como a do apóstolo Paulo. Deus nem sempre nos pede para ter essa fé. Quando Deus quer medir a extensão da nossa fé, Ele cria uma certa situação. Em tal situação, não devemos pensar em nós mesmos, mas pensar em Deus primeiro. Vamos pensar sobre a expressão arrogância aqui. Significa teimosia. Está escrito que a arrogância é como o mal da idolatria. Podemos ir ao reino dos céus se adorarmos ídolos? Quando alguém pensa primeiro, Deus pode me perdoar por isso. Talvez ele entenda, isso leva à arrogância que é como o mal da idolatria. Pensem em Saul. Ele tinha uma grande fé e Deus o fez ser o primeiro rei de Israel. Porém, a fé que ele tinha no começo não foi consistentemente mantida. Ao contrário, o nível de sua fé reverteu quando Deus o mediu e avaliou com várias coisas. Houve um momento em que ele enfrentou uma encruzilhada entre o que Deus desejava e o que os outros desejavam. Deus ordenou que Saul destruísse totalmente os amalequitas, até mesmo seus animais, por um certo motivo. Porém, outros diziam, não seria melhor poupar todas as ovelhas, e cabras gordas, e de aparência saudável e oferecê-las a Deus como sacrifício? A justificativa parecia muito plausível. Porém, quando Deus olhou para o coração de Saul, não havia nem um pouco de fé em Deus. Seu nível de fé estava no zero. Samuel gostava muito de Saul. Eles eram próximos o suficiente para compartilhar seus sentimentos um com o outro. Por esse motivo, Samuel ficou com o coração partido pela atitude que Saul teve em relação a Deus. Então ele perguntou, você realmente acha que Deus prefere a gordura de carneiros do que a obediência? Quando muito mais membros em Sião tiverem fé em Deus, poderemos encontrar um mundo onde o Evangelho é concluído. Caso contrário, podemos nos perguntar, isso realmente acontecerá? Quanto tempo levará para completar o Evangelho?
Nesse momento, a ansiedade e o medo podem surgir em nós. Irmãos e irmãs, quem faz todo o trabalho? Quando Deus diz, façamos isso, precisamos apenas segui-lo. No livro do Apocalipse capítulo 14, o apóstolo João viu os santos que foram redimidos da terra em uma revelação. Por onde quer que Deus os guie, eles dizem, amém. Eles nunca respondem, não. Quando Deus decide algo, a resposta deles é sim. Nunca devemos responder, não. Na frente de quem? Diante de Deus. Então, devemos dizer sim, em vez de não, apenas com os nossos lábios? A resposta do nosso coração também deve ser sim. Devemos lembrar que o que Deus vê é o nosso coração, não os nossos lábios. Do fundo do nosso coração, devemos ser capazes de dizer, se o Senhor se virar para a direita, eu te seguirei, e se o Senhor se virar para a esquerda, eu também te seguirei. Qual é o motivo? O que Deus, que nos guia, nos ensina desde o princípio. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 46, versículo 10. Vejamos o capítulo 46, versículo 10. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus faz conhecido o fim desde o princípio. Além disso, o que Ele faz com as coisas que ainda estão por vir? Deus diz que Ele os cumpre. Se seguirmos a Deus, veremos o resultado da conclusão, mas se não seguirmos a Deus, nunca poderemos ver a conclusão. Portanto, os antepassados da fé e as pessoas sábias sempre colocaram a sua fé em Deus. Quando as pessoas têm fé perfeita para olhar para Deus, ler os pensamentos de Deus e obedecer à vontade de Deus, elas nascerão como aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então, a fé deles é absoluta. Porque é Deus quem os guia. Em Deus, nunca devemos responder não ao mandamento de Deus. Porque o que Deus estabeleceu é sempre o caminho para a perfeição, o caminho para o sucesso, o caminho para o reino dos céus, e o caminho para a salvação. Deus vê tudo. Ele sabe o fim desde o princípio. Vamos ver como Deus resume nossos pensamentos. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os pensamentos de Deus são totalmente diferentes dos nossos pensamentos. Também o que mais é diferente? Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Vamos ver o versículo 9 para ver quão grande é a diferença entre os pensamentos de Deus e os nossos pensamentos. Porque, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós apenas pensamos sobre as coisas desta terra. Por outro lado, Deus já pensou sobre os céus, e todo o universo e procedeu com tudo. No caso de Saul, o problema não foi que ele poupou ou destruiu todas as ovelhas ou bodes, o problema estava no coração de Saul. Deus examinou o seu coração e confirmou se ele era capaz ou não de cumprir a sua tarefa. Como resultado de sua desobediência, toda a glória e o poder de Deus que uma vez foram dados a Saul, foram transferidos para Davi. Através de todas essas coisas que aconteceram no passado, Deus está nos ensinando uma lição hoje. Podemos acabar tomando as palavras de Deus levianamente, pensando, isso é apenas um assunto pequeno. Ou, essas coisas não são importantes. Porém, todas as palavras de Deus são preciosas e essenciais para nós. Todas as suas palavras não são dadas para nossa alma e para nossa salvação? Ele nos ensina como evitar desastres,
como receber a vida eterna e como receber bênçãos, mas o mundo não obedece às suas palavras. Já que as pessoas não os obedecem, elas não estão se entregando ao culto dominical, e não ao sábado. Eles não estão se entregando ao Natal e outros falsos ensinamentos, no lugar da Páscoa. Isso é desobediência de uma perspectiva externa. Devemos também prestar atenção a nós mesmos sobre a questão da obediência na verdade da perspectiva interna. Minha fé está desaparecendo? Ou a minha fé está crescendo dia a dia através da graça de Deus? Se a sua fé está crescendo, você deve ser a pessoa que é boa em obedecer à palavra de Deus. Quando pudermos jogar até mesmo nossos tesouros que são considerados os mais preciosos e valiosos nesta terra em um rio, assim como Abraão e Noé fizeram, nossa fé será completa. Quando tivermos essa fé, a incrível obra do Evangelho de Deus acontecerá. Vamos ver o livro dos Juízes, capítulo 7, versículo 1. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Deus disse: demais. Na verdade, eles não eram um grande número. O número de inimigos era 135.000, enquanto o número de soldados israelitas era 32.000. Quando comparamos o número de inimigos e de soldados israelitas por cálculos físicos, o número de soldados israelitas era muito menor. Porém, Deus disse que eles tinham homens demais aos seus olhos. Vamos ver o versículo 2 de novo. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus quis dizer que se eles vencessem a batalha, eles se orgulhariam de si mesmos, não foi pela ajuda de Deus, mas porque somos grandes, certo? Versículo 3. Apregoa, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. No total, havia 32.000 soldados. Porém, entre eles, 22.000 pessoas tremeram de medo. Eles participaram relutantemente apenas porque eram soldados. Eles não eram dignos aos olhos de Deus. Deus disse: mande todos eles de volta. Essa não é uma guerra que pode ser vencida apenas porque há um grande número. Como resultado, 22.000 pessoas foram embora. Que tipo de pessoa eles eram? Eles eram aqueles que tremiam de medo. Vamos pensar sobre o medo. Quando falhamos em ter fé em Deus, o que acontece? O medo é um fenômeno que ocorre quando não cremos em Deus. Deus fez uma promessa desde a criação do mundo: eu estarei sempre com vocês. Apesar de sua promessa, 22.000 homens tremeram de medo, por isso Deus ordenou que Gideão os mandasse de volta. Vejamos o versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer às águas, e ali te os provarei. Deus provou a fé deles mais uma vez. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá, porém todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então, o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Das 10.000 pessoas restantes, 9.700 pessoas se ajoelharam para beber a água. Deus observou até os menores detalhes e disse: quem se ajoelhar, no final, deve ser excluído dessa lista.
Deus selecionou 300 pessoas cuja fé era absoluta, não dobrando seus joelhos em nenhuma circunstância. Irmãos e irmãs, o número de seus inimigos era de 135.000. Eles estavam em uma situação desfavorável. Porém, Deus insistiu em reduzir o número deles, e no final, 300 homens foram contra 135.000 inimigos. Era uma situação realmente absurda. Mesmo que eles derrotassem o inimigo com 32.000 homens, não seria fácil. Porém, Deus disse: vá contra um exército de 135.000 homens com 300 homens. Além disso, o inimigo até tinha boas armas. Suas condições eram mais favoráveis em muitos aspectos. Não era absurdo resistir a esse exército? Era uma guerra que não podia ser vencida com o poder dos homens. Nesse momento, devemos pensar por que os pensamentos de Deus são diferentes dos nossos pensamentos. Porque o caminho de Deus é muito mais alto do que o nosso. Por que devemos obedecer e seguir o caminho de Deus? Mesmo com um único erro, todos os 300 homens poderiam estar em uma situação desesperadora de perder suas vidas. Contudo, Deus escolheu esse caminho. Deus já tinha predeterminado a vitória deles através desse processo. Durante o processo, Deus excluiu aqueles que estavam com medo e aqueles que não estavam com medo, mas que no fim se ajoelhariam. Com os 300 homens que puderam andar no caminho da fé, olhando apenas para Deus até o fim, Deus concedeu a vitória para Israel. Deus disse: meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Portanto, como podemos não obedecer à vontade de Deus? Vamos continuar com o versículo 7. Então, disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água eu vos livrarei, e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente toda que se retire, cada um para o seu lugar. Tomou o povo provisões nas mãos, e as trombetas. Gideão enviou todos os homens de Israel cada um à sua tenda, porém os 300 homens reteve consigo. Estava o arraial dos midianitas abaixo dele, no vale. Sucedeu que, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. Se ainda temes atacar, desce tu com teu moço pura ao arraial e ouvirás o que dizem. Quando ele foi ao acampamento, ele ouviu um homem contando sobre o seu sonho entre os guardas. Um pão redondo de cevada veio caindo no acampamento midianita. Ela atingiu a tenda com tanta força que a tenda se virou e desmoronou. Versículo 15. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou, e tornou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então, repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes, a cada um nas suas mãos, trombetas e cântaros vazios, com tochas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como fizer eu, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então, vós também tocareis a vossa ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão. Versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo antes trocado as guardas, e tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim, tocaram as 3 companhias as trombetas, e despedaçaram os cântaros, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita, as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr, e a gritar, e a fugir. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial, que fugiu rumo de Zererá, até Bet-Sita, até ao limite de Abel-Meolá, acima de Tabate. Então, os homens de Israel, de Naftali e de Asser e de todo Manassés foram convocados, e perseguiram os midianitas. Dessa forma, Deus os guiou para uma grande vitória. Vamos para o capítulo 8, versículo 10. Estavam, pois, Zeba e Salmuno em Carcor, e os seus exércitos, com eles, uns 15.000 homens,
Todos os que restaram do exército de povos do Oriente, e os que caíram foram 120.000 homens que puxavam da espada. Os 300 homens derrotaram os 135.000 inimigos. Essa é a providência de Deus. Irmãos e irmãs, mesmo que perguntasse a 100 pessoas, elas diriam: a vitória é quase impossível. Porém, se adicionarmos uma mensagem, Deus está conosco, a situação muda. Isso significa que 300 pessoas podem se tornar um grande exército de 300.000 ou até 3 milhões. É por isso que devemos seguir a Deus com obediência por onde quer que Ele nos guie. Deus já previu o fim desde o princípio e está nos guiando para andar no caminho que nos guiará à vitória no futuro. Portanto, há algum motivo para desobedecer às palavras de Deus? Gideão poderia ter dito: eu nunca poderei reduzir o número. Até mesmo 32.000 pessoas não são suficientes. Por isso precisamos de mais de 70.000 pessoas. Ao invés de fazer isso, ele reduziu o número de soldados, assim como Deus lhe ordenou. Já que ele obedeceu ao mandamento de Deus, ele pôde vencer a batalha e compreender que Deus escolheu esse caminho para dar a ele a vitória no final. Nesta época também, Deus sempre nos dá suas palavras para nos dar a vitória espiritual e nos ensinar o caminho para receber a vida eterna. Deus nos diz o caminho da salvação e o caminho para a vida eterna, mas muitas pessoas não obedecem à palavra de Deus. Por quê? É porque eles pensam que não vai funcionar, se eles seguissem a palavra de Deus. Precisamos estar cientes do fato de que sempre que os pensamentos de alguém são mais altos do que a palavra de Deus, o valor de sua fé é tão baixo quanto a de Saul. A obediência é a medida da nossa fé, e a obediência é o indicador de onde a nossa fé está localizada naquele momento. Quando guardamos a nossa fé e somos escolhidos como os 300 guerreiros de Gideão, Deus completará o evangelho mundial de pregar para 8 bilhões de pessoas com um pequeno número de pessoas. Devemos cumprir o evangelho com esse tipo de fé. Se você está pensando, de jeito nenhum, ainda nos falta isso e aquilo, por favor, vejam os guerreiros de Gideão. Eles tinham algo grande? Eles seguravam as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a mão direita. Eles quebraram um cântaro onde esconderam as tochas e gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. Eles não tinham alguma outra arma além dessas. Porém, isso foi o suficiente para Deus. Hoje, podemos descobrir por que a obediência é melhor do que o sacrifício através da história de Gideão. Mesmo que a Igreja de Deus seja guiada por Deus, alguns membros não entendem ou compreendem que a Igreja está sendo guiada por Deus. Assim, eles tentam resolver tudo com seus próprios esforços e pensamentos. Porém, esses métodos não podem deixar de enfrentar várias dificuldades. O dono dessa igreja é Deus. Deus também não é o dono de nossa alma. Portanto, como somos os obreiros da casa de Deus, o que devemos fazer de acordo com o plano e a direção do nosso Mestre? Nos alinhamos e os sigamos. Imagine que um trabalhador de meio período disse ao dono da loja: você não deve administrar uma loja dessa forma. Deve ser feito do meu jeito. Existe algum trabalhador de meio período que faz isso? Se um trabalhador de meio período trabalhar duro no que o dono lhe diz para fazer, a loja prosperará. Porque o dono sabe a melhor maneira de fazer a loja prosperar melhor do que ninguém. O dono da nossa igreja é Deus. Quando Deus nos diz para reduzir o número, devemos reduzi-lo. E quando Deus nos diz para aumentar o número, devemos aumentá-lo. Pedindo a vocês mais uma vez que sigam o caminho de Deus até o fim para que este ano seja um ano gracioso em que possamos ver a conclusão do Evangelho Mundial, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.